E aí pessoal, vamos para mais um tutorial e hoje a gente vai aprender como criar um plano de fundo realista para suas fotos. Olha só esse antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Bora para a criação? Vamos começar? Eu estou com o Photoshop aberto aqui. Eu vou lá em arquivo, novo, vou criar um novo projeto. O meu projeto, vou deixar nas dimensões 2400 por 1500 por 300 ppi, né? No projeto de vocês, vocês fazem o tamanho que vocês acharem adequado, tá? Vou criar e vou importar a minha imagem que já está separada no formato PNG. Deixa eu selecionar ela aqui. Vou arrastar minha modelo para cá e ela já está no formato PNG sem fundo. Esse plano de fundo branco eu vou removê-lo, não vou trabalhar com ele, tá? Vejo que assim que eu removo ele, eu já tenho uma definição melhor da minha modelo. Primeira coisa que a gente vai fazer, neste caso, seria adicionar a textura do meu fundo, tá? Eu também tenho ela separada. A minha textura que eu separei é uma textura no formato de concreto. Vou arrastar e soltar, tá? E vou redimensionar para que ela tome o formato total do meu arquivo de fundo. Pessoal, esse tutorial é a forma que eu escolhi para explicar para vocês o jeito que eu faço, tá? Eu sei que tem bastante profissionais aí da área com outras experiências que podem fazer também de outras formas. Então, para que você que está começando agora ou você que já é experiente, é mais uma forma de você fazer um fundo realista. Vou aplicar aqui e vou trazer a minha camada para baixo, para que a minha modelo fique sobreposta em cima. Perfeito? Uma das coisas que eu já vou trabalhar, eu vou aplicar a minha sombra. Como é que eu faço isso? Com a minha modelo já selecionada, eu vou dar um Ctrl J, dupliquei a minha camada. Essa daqui eu vou chamar modelo e essa de baixo eu vou chamar sombra. Certo? Vou apagar aqui a minha camada modelo, né? Vou deixar ela desselecionada. Na minha camada sombra, eu vou deixar ela já com um fundo preto. Como é que eu faço isso? Com Ctrl U, eu abro a opção de matiz e saturação. Eu vou tirar toda a iluminação dela, vou deixar ela em preto, porque eu quero que ela fique sombreada, né? Então a sombra geralmente tem uma tonalidade um pouco mais escura. Tirei toda a luminosidade, vou dar um OK. Vejam que assim que eu aplico a minha camada aqui, ó, ela está sobreposta, então eu não consigo ver. O que a gente vai fazer agora? Com a minha camada modelos visível, né, a minha camada de sombra, eu vou trazer um pouco ela mais para minha esquerda. Então, Ctrl T, eu selecionei a minha camada sombra e vou trazer um pouco mais ela para a esquerda. Vejam que assim que eu movo a camada, ele não move, né, com a sombra já selecionada, tá? Para você poder visualizar, né, da melhor maneira possível. Então ele não aplica isso, tá? Uma das coisas que eu tenho que fazer aqui nesse projeto, vejam que ela está inclinando a cabeça para minha esquerda, né? Então eu vou trazer a luz vindo da direita, tá? Então a luz vai cobrir toda a lateral da direita, essa lateral aqui, e no meu lado esquerdo vai ser refletido na parede a minha sombra, certo? Então, uma das características da sombra é que ela é proporcional ao ângulo de luminosidade que está sendo refletido e também um pouco mais de distorção. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou deformar a minha sombra, tá? Não vou deixar ela igualmente idêntico ao fundo, a minha camada de cima, tá? Eu vou dar uma distorcida nela aqui. Eu acredito que assim esteja legal. Assim que eu aceitar, ela já vai virar uma camada de preta, né? Outra característica da sombra
ela que ela não é nítida, né? Vejam que alguns contornos aqui tá um pouco desfocado e outros já estão mais uma aresta mais nítida. Eu vou deixar por completo todas as arestas, né, mais desfocada, para ficar um pouco mais natural a minha sombra. Então eu vou lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Aqui no meu desfoque ele está muito alto, eu vou abaixar um pouco mais e vou deixar ele um pouco mais desfocado, né? Um pouco mais embaçado, ó. Antes e depois, eu acho que 7.2 no meu caso está ok. Vou dar um zoom para trás aqui. Não, vou voltar, eu achei que ficou muito. Vou repetir o processo, desfoque gaussiano. Vou baixar um pouquinho aqui. 4.0 acho que está legal. Beleza? A minha sombra ela não pode ser muito escura, né? Então eu vou mudar o modo de mesclagem. Vou deixar para luz indireta, para que também fique uma coisa mais natural, que eu consiga ver o fundo que está sendo refletido, né? Então, isso é uma característica da sombra. Vejam que, deixa eu só afastar um pouco mais a imagem, eu já tenho mais ou menos uma sombra com o mesmo contorno da minha modelo, tá? Outra coisa que nós devemos fazer é reforçar a distância que ela está do fundo. Como que a gente faz isso? Aplicando mais uma sombra. Só que dessa vez a gente vai aplicar uma sombra diferente. Como que a gente faz isso? Eu vou dar 2 cliques aqui na minha modelo. Ele vai abrir aqui meu estilo de camada, onde eu tenho mais conhecido como Blend Mode, né, que o pessoal que tem o Photoshop em inglês utiliza. Eu vou utilizar essa sombra projetada, ó. Eu vou clicar nessa sombra projetada e ele já vai abrir algumas configurações para mim. No meu caso aqui, eu já regulei alguns ajustes, né? E ele já ficou do jeito que eu queria. Então vejam o antes e o depois, ó. Eu já tenho mais uma tonalidade de sombra, né, da minha modelo com a parede. Mas vocês fazem a mesma coisa. Então eu apliquei, selecionei sombra projetada, escolhi o modo de projeção, de mesclagem sobrepor, que seria o overlay. O seu provavelmente vai estar no normal. Escolhe sobrepor. O distanciamento, olha, eu não posso colocar muito longe. O meu ângulo de mesclagem está a 90 graus. Então eu vou deixar ele na mesma proporção aqui do ângulo. Uns 46 graus tá bom. Até mais, até que um pouquinho mais alto. 75 graus está legal. Vou deixar um pouquinho a minha sombra num distanciamento mais em 18 pixels talvez. Acho que fica legal, tá bacana. A minha expansão aqui, ó, também é o desfoque, né, da minha sombra. Quanto mais vocês aumentarem, talvez não fique tão realista. Então pode deixar ela um pouquinho baixo aqui, tá? Eu costumo deixar em 0. O tamanho também, se você deixar ela muito alta, ela vai expandir e quase nem vai aparecer. Então deixem ela levemente desfocada, ó. Veja que está nítido, eu dou uma desfocada aqui, conforme eu aumento ele desfoca e gera mais uma sombra da minha modelo para o fundo, tá bom? Feito isso, outra coisa que a gente seria legal é você melhorar essa qualidade da sombra. No meu caso aqui, eu defini o ângulo certo da sombra, né? Deixa eu ver aqui, conforme está aqui, ó. Matiz, sombra projetada, ela está no meu ângulo certo. Veja que nesse campo aqui, ó, a sombra não está aparecendo. Ela começa aqui do rosto para baixo, ó, do braço para baixo. Então, não precisa deletar a sombra nesse espaço. Ela está correta, tá? Vamos começar aplicando para a gente ter uma noção de como a gente vai trabalhar. Eu vou aplicar agora o fundo colorido, tá? Eu utilizei aqui um fundo, digamos um fundo arco-íris com várias cores aqui, só para a gente ter uma noção de como seria se eu aplicasse em determinada cor, tá? É mais para vocês terem uma noção de cores. Eu peguei bastante cor forte aqui, vou arrastar e jogar para minha camada, né, para meu projeto. Mesma coisa, eu vou aumentar aqui ela para que ela tome a proporção total do meu projeto. Vou aceitar e eu vou jogar ela para cima da minha camada de textura, que seria o do concreto, ó. Aqui eu vou até renomear concreto e aqui
colorido, né? Vou renominar, oh, perdão, colorido. Perfeito. Assim que eu arrastei e soltei a minha camada aqui de cor, ela sobrepôs, né, o concreto, então eu não consigo ver a textura do concreto. Como que eu faço para aparecer, né? A gente vai mudar o modo de mesclagem para multiplicação, certo? Então agora eu já consigo enxergar a textura do meu concreto. A partir daí a gente vai fazer alguns ajustes para que a nossa camada de cor ela fique mais realista e a luminosidade também seja mais real, de acordo com a posição que está incidindo a luz, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Nós vamos aplicar agora algumas camadas de curva. A melhor coisa para fazer luminosidade, dependente se é luz ou cor, é aplicando curva, tá? Eu vou fazer isso em cima da minha camada de colorido, né, que eu renomeei aqui. Então eu vou lá em criar curvas. Eu vou criar uma curva escura, então eu vou baixar minha curva aqui, tá? Vou baixar um pouquinho a minha curva. Acho que nesse tamanho tá legal. Não tanto também, acho que nesse tamanho tá legal. Assim que eu criei a camada curva, ele também cria uma máscara, tá? Bem legal isso, por quê? Porque agora eu vou com o meu pincel, vou aumentar o tamanho do meu pincel e eu vou clarear no mesmo ângulo onde a luz incidiria, né? Onde a luz refletiria na minha modelo, para criar um efeito de sombra mesmo. Olha só que legal, ó. Conforme eu vou passando aqui, ó, as arestas aqui embaixo vão ficando escuras, então eu quero que a minha luz venha da minha posição da direita. Eu acho que assim tá legal. Posso até melhorar. Ó, pessoal, uma coisa que eu faço bastante é alternar o modo de mesclagem do meu pincel. Aqui, ó, em vez de eu clicar aqui, eu uso o botão do teclado. Você que talvez não conheça, se você apertar o X, ele vai alternando entre o preto, que revela, ou escurece, ou branco, dependendo do que você escolheu aqui. Então, o meu branco, ele escurece e o meu preto clareia, tá? Na minha camada. Então, eu vou escurecer um pouco mais aqui, tá? As laterais aqui, né? O fundo, para que fique um pouco mais realista. E vou deixar essa parte aqui um pouco mais iluminada também. Como se a luz tivesse vindo realmente de cima. Eu acredito que para o meu projeto, essa luminosidade aqui dessa curva ficou legal, tá? Vamos aplicar um pouquinho mais de escurecer um pouquinho mais as arestas, tá? Também gosto de fazer isso, então eu vou criar uma nova camada, vou aplicar ela para minha camada de baixo, então com o Alt selecionado, eu paro em cima aqui da linha, ele mostra a setinha para baixo, dizendo que eu quero aplicar isso à minha camada de baixo, tá? Mas eu vou arrastar ela para baixo aqui, para que ela me aplique esse efeito que eu vou fazer para minha camada de cor. Então eu vou apertar aqui. Eu vou aplicar a cor escura, tá? Porque eu vou escurecer as arestas, então eu deixo na cor escura. Vou diminuir o meu fluxo, porque eu não quero muito forte, senão ele fica dessa forma aqui. Não quero assim. Vou diminuir o meu fluxo do meu pincel. Vou deixar ele em 8. E vou repetir o mesmo processo que eu fiz na curva, tá? Eu vou escurecer aqui, ó. Escurecer um pouquinho, para dar um efeito um pouquinho melhor. Ficou muito forte, certo? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir minha opacidade. Eu poderia até criar duas curvas, mas eu gosto de usar também essa camada para dar uma claridade diferente, tá? Então traz um pouco mais de realidade também para a sombra. Vou deletar um pouquinho o centro aqui, ó, porque eu quero que a minha sombra não fique tanto na minha modelo. Perfeito? Vamos lá, vamos para o próximo projeto aqui. Já apliquei a minha sombra na modelo, já apliquei o fundo dela aqui, né? Criei um fundo um pouco mais escuro. Agora eu vou criar uma curva em cima da minha modelo. Por quê?
Vejam que, por completo, ela está na mesma claridade. Então, é como se a luz tivesse vindo de frente, não na lateral direita. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que escurecer uma parte da minha modelo, né? No meu caso, seria a parte esquerda, onde a sombra está sendo inclinada, tá? Então, eu vou criar uma curva na minha modelo também para escurecer essa questão. E vou abaixar, vou aplicar ela também para baixo, tá? Porque eu quero que ela seja aplicada na minha camada de modelo, né? E vou escurecer, vou puxar minha camadinha um pouquinho mais para baixo. Acredito que para mim essa curva tá legal. Opa, mas espera aí, escureci tudo. Beleza, não tem problema. Assim que eu criei a camada curva, ele também criou uma máscara. Vou repetir o processo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o pincel. Vou diminuir o tamanho do meu pincel aqui e vou passar o meu pincel na lateral direita para que eu ilumine essa lateral direita, né? Porque a luz está vindo da direita, certo? Vou deixar o fluxo do meu pincel um pouco em 12 aqui, talvez seja legal. E vou mudar aqui o modo de mesclagem para preto, tá? Apertei o botão X, porque eu quero revelar a cor clara, tá? Então eu vou passando aqui, ó. E já tenho um efeito um pouco mais claro. Olha só. Vou até aumentar um pouquinho mais o fluxo do meu pincel. Aqui eu vou melhorar um pouco a cor aqui também, ó. A claridade aqui, a claridade aqui. Aqui eu dou um contorno aqui na parte do rosto dela. Opa, ficou muito forte. Não tem problema, só passar um pouquinho mais aqui. Vamos ver o antes e depois aqui. Deixa eu só ver aqui. Opa, ficou um pouquinho forte. Talvez aqui não, aqui. Beleza, olha o antes e depois. Ó, aqui era o antes e o depois. Então eu já consigo visualizar que a minha parte esquerda já está um pouco mais escura, certo? Ainda não tá bom, tá, gente? A gente vai melhorar isso. Vamos criar uma outra curva, repetir o processo. Curva. Eu vou abaixar mais um pouco. Opa! Lembrando que eu tenho que aplicar minha curva na minha camada modelo, então com o Alt selecionado eu clico para baixo e ele aplica. Vou repetir o processo, só que agora eu vou fazer o inverso. Eu vou aumentar a minha claridade, tá? Em vez de escurecer, eu vou aumentar um pouquinho. Perfeito. E agora eu vou fazer o oposto. Então, como eu aumentei a claridade, ele também clareou onde eu quero escurecer. Não quero isso. Então, vou mudar o meu módulo aqui para preto no meu pincel e vou escurecer a lateral onde eu quero que ela fique escura. Tá? Para que fique um pouco mais natural. Vamos ver o antes e depois aqui. Antes e depois. Acho que ficou bom. Nem preciso tanto aqui. Deixa eu só mexer aqui. Beleza. Perfeito. Vou até diminuir um pouquinho mais. Legal. Bom, apliquei as duas curvas. O que está faltando aqui? Vejam que a minha modelo, a cor da roupa dela, como ela está incidindo uma luz bem forte do lado direito, é normal que o fundo também reflita a cor na roupa, certo? E na pele. Como que a gente faz isso? Eu quero trazer essa cor que está no fundo para refletir aqui na cor da roupa dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha camada colorida, eu vou dar um Ctrl J, eu vou levar essa camada, copiar aqui lá para cima das minhas curvas e ela vai ficar sobreposta a tudo, certo? Eu vou, com o Alt selecionado, aplicar ela somente para minha camada modelo, perfeito? E eu vou criar uma máscara em cima dela, para que ela contorne realmente só o modelo. Então, com o Alt, com o Ctrl selecionado, eu clico na minha modelo e volto para minha camada e crio uma máscara. Perfeito? Se eu der um Ctrl I aqui, ó,
eu alterno a minha máscara. Então eu quero que fique somente assim. O que nós vamos fazer agora? Eu vou aplicar um blur, né, um desfoque aqui, para que na hora de eu criar a minha luminosidade, a minha cor, né, fique um pouco mais natural e não tão forte, tá? Então eu vou lá em filtro, desfoque gaussiano. Opa, o meu desfoque tem que ser aplicado, perdão, eu vou deletar essa camada aqui, não vou usar ela por enquanto. O meu desfoque tem que ser aplicado na minha camada colorida, então eu não vou criar uma máscara. Filtro, desfoque gaussiano. Vou aumentar aqui o meu desfoque. Vejam que assim que eu aumento, ó, ele desfoca, né, as linhas, e é isso que eu preciso para que fique mais natural possível. Ok, agora eu vou mudar o módulo de mesclagem para overlay, luz indireta, overlay ou brilhante. Deixa eu ver aqui o luz indireta. Vamos utilizar o luz indireta. E agora sim eu vou criar uma camada, né? Vou criar uma máscara aqui, ó. Mascarei e vou dar um Ctrl I. Sumiu. Agora sim a gente vai contornar as arestas da modelo para que a cor seja revelada. Como que a gente faz isso? A minha camada foi invertida, né? Eu vou lá no meu pincel e mudo o módulo de mesclagem para branco para revelar o fundo, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu vou trazer o meu fluxo um pouco mais para baixo, não tão forte, então eu vou utilizar 10%, tá bom? Vamos ver como é que fica aqui na coxa dela. Vou aumentar um pouco mais o meu pincel e vou passando sutilmente no contorno aqui, ó, da pele. Ó, o antes e depois, tá vendo que eu já tenho um efeito de cor, tá? Então tem que ser um pouco mais natural, então tem que ser bem de leve mesmo. É claro que no branco vai aparecer um pouquinho mais. Vou aumentar um pouco mais o meu fluxo para ficar um pouco mais forte também. Aqui no vermelho, ó, onde é vermelho. Aqui também. O verde já começa a aparecer um pouquinho mais. O cabelo também. E assim você vai fazendo em volta dela, né, do contorno dela inteira. Aqui eu vou trazer um pouco menos aqui, um tamanho um pouquinho menor. Eu acho que tá legal. Perfeito. Essa claridade aqui é essa claridade aqui, tá? Conforme eu arrastei a máscara. Então vamos pro antes e depois aqui, ó. Já tem uma cor aqui, ó. Antes e depois. Eu achei que aqui ficou um pouquinho forte. Vou diminuir também. Trazer camada branca. Oh, perdão, preto. Aí eu mudo de volta e revelo levemente aqui. Perfeito. Vocês vão ajustando conforme vocês acham que fique natural, tá? Dependendo da cor do fundo, fica mais forte, dependendo fica mais fraco. Então, assim, vocês regulam de acordo com a cor que vocês têm de fundo. Faltou aqui também, então não posso esquecer. Vou mudar de novo aqui. Trazer um pouquinho mais aqui e aqui na camiseta. Perfeito. Legal. Então, já tenho o reflexo da minha cor, né, na minha modelo. Legal. Uma coisa que falta é trazer também um pouco mais de luz para minha arte, né? Então, tá faltando isso. Vamos aplicar uma luz aqui. Como que a gente faz isso? A gente cria uma nova camada, tá? Ela vai ficar no topo. Eu vou entrar em degradê, ferramenta degradê, e vou escolher a opção aqui degradê radial, tá? A minha luz eu quero que ela seja aplicada neste canto superior, então eu vou puxar para cá, ele vai ficar preto, não tem problema, pessoal. Puxo para cá mais uma vez e mais uma vez. Ficou um preto um pouquinho forte, só dá um Ctrl U e eu aumento a minha luminosidade para branco, perfeito? O módulo de mesclagem está normal, eu quero que essa camada aqui seja uma luz, então eu vou alternar aqui para uma luz brilhante, overlay. Vamos fazer um teste com overlay, que é o sobrepor. Ctrl T, primeiro eu seleciono ela,
Ctrl T, e aqui eu aumento, ó, eu aumento a minha luminosidade da forma com que eu achar legal. Se eu deixar ela muito em cima, eu perco detalhes da minha arte, da minha modelo, fica muito claro. Então eu tenho que deixar um pouco mais suave, então eu vou aumentar ela, tá? Vou deixar ela bem grande aqui. Certo? E vamos aplicar. Sobrepor, vamos ver se fica legal no luz indireta, luz brilhante. Eu acho que sobrepor é a melhor opção para esse caso. Sobrepor. Perfeito. Vou criar uma camada aqui, porque ela está invadindo onde eu escureci. Então eu vou criar uma camada e vou escurecer o contorno dela, tá? Vamos alternar aqui o meu pincel para preto. E vou escurecer aqui assim para a luz ficar um pouco mais natural desta forma. Legal, legal. Então, o antes e o depois, vou mudar aqui um pouquinho, perfeito. Antes e depois, já tem um pouco mais de luz vindo nesse canto superior. Uma das coisas que fica legal também para a arte ficar mais natural possível é você aplicar, né, uma cor por completo na sua imagem. É lógico que no fundo tem várias cores, não é isso que eu quero dizer. Eu vou criar uma camada aqui de pesquisas de cores, né? Então, vou lá em pesquisa de cor. Aqui no meu 3D LUT eu tenho vários filtros, tá? Se vocês tiverem curiosidade e quiserem baixar esses filtros, me mandem uma mensagem. Estou respondendo todo mundo que está comentando também. Tenho disponível todos esses filtros, tá? E eu vou aplicar aqui o Crisp Warm para ficar um pouco mais quente. E eu vou trazer minha opacidade um pouco mais menor, né? Trazer até 25%, um pouquinho até mais. Vou criar uma nova camada, um novo pesquisa de cor e vou repetir o processo. Só que dessa vez eu vou escolher o Fall Colors. Fall Colors para deixar uma cor um pouco mais opaca. Mesma coisa, vou diminuir a minha opacidade e vou repetir o processo novamente. Pesquisa de cor, Fall Colors. E vou diminuir o processo novamente. Apliquei esses três perfis de cores, né? Vou selecioná-los e vou dar um Ctrl G para agrupá-los, tá? Então, ó, antes e depois, antes e depois. Então, eu já tenho uma proporção um pouco mais quente no meu projeto inteiro, perfeito? O legal também seria trazer um pouco mais escuro, de forma homogênea em toda a arte. Eu gosto de fazer isso com mapa de degradê, tá? Vou lá e criar um mapa de degradê. Vou mudar aqui o módulo de mesclagem para luz indireta. E aqui no tipo de degradê, eu vou escolher este um pouco mais quente, no tom sépia, né? Vou dar OK aqui. E aqui eu vou trazer minha opacidade também, vou diminuir, né, para não ficar um pouco muito forte, certo? Perfeito, eu já tenho uma tonalidade quente, tá? Que era isso que eu gostaria de passar. Para finalizar essa imagem aqui, para ficar bem legal mesmo, eu vou mesclar ela inteira, Ctrl Shift Alt E, e vou lá em filtro do Camera Raw. Aqui eu consigo reforçar ela, melhorar ela, né, por completo. Então, por exemplo, eu posso trazer menos realce, mais realce. Então eu vou aumentar um pouquinho o realce aqui. Vou diminuir um pouco a minha sombra para ficar um pouco mais escuro. Vou aumentar um pouquinho mais do meu branco ou diminuir. Não vou aumentar muito, senão eu estouro. Então eu vou diminuir um pouquinho o meu branco. O meu preto, vou diminuir um pouquinho o meu preto. Vou aumentar o meu contraste. Opa, vou deixar meu preto um pouquinho mais, diminuir um pouquinho o contraste aqui. Eu gosto de uma arte, de uma foto bem, digamos, contrastada, né? Se eu quiser tirar um pouco da vibração, tá muito cor vibrante, ó, posso trazer também para baixo aqui, ó, diminuir
a cor vibrante dessa foto, ou deixar ela bem forte, né? Diferente de saturação, a saturação ela explode a cor, não é isso que eu quero. Vou diminuir só um pouquinho a minha vibração. E uma coisa que eu gosto de fazer também é melhorar o ruído. É lógico que o nosso fundo, como é um fundo de concreto, ele vai estar inteiro ruído. Mas a minha pele, eu não fiz nenhum tratamento na pele da minha modelo. Talvez aplicando um pouquinho mais de luminescência aqui, de redução do ruído, fique legal. Aumenta um pouco mais a minha nitidez. E aqui, ó, o antes e depois. Acho que eu tenho uma foto bem legal. Apliquei, dei um OK. Perfeito. Para mim, para minha ocasião, era isso que eu queria fazer. Então, através de uma foto, vocês conseguem fazer um fundo realista, seja ele qual for, na tonalidade, na cor que você quiser, no ângulo de sombra que você preferir. Isso pode ser aplicado para pessoas, para objetos, para N tipo de coisas, tá? Essa técnica é mais para vocês conhecerem e treinarem, fazerem com calma. E espero que vocês tenham gostado. Vamos ver como é que ficou o antes e o depois. Vou mesclar toda a minha camada aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o meu modo de mesclagem. Vou até trazer esse aqui. Vou dar um Ctrl J aqui. Deixa eu só melhorar aqui. Vou trazer aqui para cima. Certo. Aqui eu vou mexer. Beleza. Ctrl G. Tá. Perfeito. Esse é o meu antes e esse é o meu depois. Olha só a diferença que eu tenho. Uma foto totalmente opaca, né? Um fundo sem qualidade de iluminação nenhum. Eu consigo torná-lo basicamente com fundo em 3D aí, com uma claridade, com uma profundidade na minha imagem. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam, comentem à vontade, dê o seu like, compartilhem com os amigos, me mandem mensagem das dicas que vocês estão procurando, que a gente vai gravando mais tutoriais. Obrigado e até a próxima.